Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e nosso papo hoje é como ser mais intencional nas nossas ações de marketing para que a gente fique menos perdido nessa imensidão de coisas que precisam ser feitas e também para que a gente possa colocar foco naquilo que traz mais resultado para o nosso negócio, seja para atrair clientes ou seja para gerar mais vendas. Quem está chegando aí, vai me dando um ok, está me vendo, me ouvindo. Enquanto o povo vai chegando, eu vou colocar aqui o tema da nossa live, para que todo mundo saiba do que a gente está falando e já vamos partir para o conteúdo. Como ser mais intencional nas ações de marketing. Deixa assim, resumidinho, que daí fica melhor. Boa noite, Stella, tudo ok? Estão me vendo e me ouvindo? Então, bora lá, bora conversar sobre um ponto que é muito importante, né? Assim, ser intencional nas nossas ações é mais certeza de resultado. Só que a gente precisa ser intencional da maneira correta, né? E por que eu falo sobre ser intencional? Porque muitas vezes a gente sai fazendo conteúdos de forma extremamente solta, extremamente aleatória, sem entender o real objetivo do que a gente está fazendo. E quando a gente trabalha o marketing digital dessa forma, pensando só, eu preciso fazer posts, e não tem uma intenção por trás de cada conteúdo, uma intenção por trás de cada post, uma intenção por trás de cada ação que a gente faz, é muito provável que a gente tenha aquela sensação de putz, tô de saco cheio disso aqui, de tanto fazer coisas e o resultado acaba não acontecendo. E como que a gente faz para virar esse jogo? O primeiro aspecto, mais importante de todos, é que para eu ser intencional em cada uma das ações, eu preciso ter uma estratégia. É muito importante que eu olhe aqui para essa ferramenta, que é uma ferramenta de comunicação e vendas. Então serve para eu me comunicar com o mercado, para eu me comunicar com o meu potencial cliente, para que ele entenda o que eu venda, entenda sobre o que eu falo, entenda como eu trabalho e também serve para eu fazer ofertas. Então, para a gente usar isso aqui como uma ferramenta de vendas efetivamente, o primeiro passo é ter uma estratégia. E a gente tem várias opções de estratégia, vários caminhos, e eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque a gente precisa de uma live só para falar de estratégias, de possibilidades. A questão é, dentro da minha estratégia, independente se eu vou trabalhar com aula ao vivo, se eu vou trabalhar com live como eu tô trabalhando, se eu vou trabalhar com stories, se eu vou trabalhar com encontro no Zoom, independente do modelo, eu preciso sempre ter em mente as 3 etapas de um processo de vendas. Toda vez que eu for fazer alguma ação, eu preciso ter em mente que eu preciso ter ações específicas para atrair novos seguidores. E quando a gente está atraindo novos seguidores, não é só pela vaidade do número de mais seguidores. Quando eu estou atraindo mais seguidores, eu estou aparecendo para mais pessoas. Eu estou ampliando as minhas possibilidades de vendas. É a mesma coisa que se eu tivesse uma loja física, um escritório físico, eu preciso divulgar para mais pessoas que eu estou ali. Eu preciso atrair mais pessoas para o meu ponto de venda. E o teu perfil no Instagram é a mesma coisa. Então você precisa pensar intencionalmente o que você vai fazer para atrair mais pessoas para cá. E semanalmente isso tem que estar no teu radar. A segunda etapa dentro desse processo é que você tem que ter ações intencionais para se relacionar com as pessoas que já te seguem, que já estão aqui no teu ambiente. Para quê? Para você conquistar a confiança delas. A gente só compra o que e de quem a gente confia. Então, ela precisa confiar que você é o melhor prestador de serviços. Ela precisa confiar que a tua técnica, a tua forma de execução é a melhor para ela. E a gente precisa também, óbvio, fazer ofertas. Então, a minha intencionalidade
intencionalidade, ela precisa estar dentro de uma estratégia e precisa seguir essas 3 etapas. Para você organizar, antes de eu te explicar como organizar isso, eu queria saber de vocês. Quem aqui hoje tem clareza de qual estratégia de comunicação e vendas está executando no Instagram? Quem aqui hoje, quando está criando seus conteúdos, planejando seus posts, planejando seus stories ou pensando se vai fazer uma live ou não, tá fazendo isso de maneira intencional, olhando para essas etapas? Quem já atua dessa forma? Quem já organiza dessa forma? Quando você faz o teu post, você sabe exatamente qual é o objetivo daquele post? Quando você faz o teu story, você sabe exatamente qual é o objetivo daquele story? Quando você fica aí na dúvida se você vai fazer a live ou um story, ou uma aula no YouTube, ou um encontro no Zoom, você tem entendimento e clareza de com qual objetivo você está fazendo? Quem hoje aqui executa essas 3 etapas dentro do seu Instagram? De atrair novas pessoas, se relacionar e vender. Ninguém? Ninguém faz isso? Ou estão em dúvida se fazem ou não? Porque se a gente não tem essa clareza, é muito provável que aí está o ponto pelo qual a gente não tem resultado. Muitas vezes, assim, eu recebo direto comentários no direct do tipo, acho que não funciona para mim, cansei. Aí, quando eu começo a conversar com a pessoa para entender um pouco mais, o que falta é exatamente isso. Qual é a estratégia que eu estou usando? E qual é o objetivo de cada material que eu estou fazendo? Porque a gente só é intencional se eu tenho clareza desses 2 pontos. Então, meu convite é, você tem? Ou você só está fazendo os posts porque precisam ser feitos? E aí você pode estar se perguntando, mas como eu organizo isso? Por onde eu começo a organizar toda essa questão para eu ser mais intencional? Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Se eu estou usando aqui como uma ferramenta de vendas, o que eu faço aqui no meu Instagram precisa ser reflexo do meu plano comercial. Então, o primeiro passo, antes de eu sair fazendo os posts, depois de eu já ter entendimento de qual estratégia eu vou utilizar, se é a estratégia de oferta direta, que é a estratégia que eu recomendo para vocês sempre, a estratégia de venda direta, na verdade, né, para ficar mais claro. Ou se é lá com o Zoom, com live, o que for, então você primeiro define a tua estratégia. O segundo ponto é você olhar para o período, e aí você pode escolher olhar para a semana, para a quinzena ou para o mês. E eu sempre recomendo que vocês olhem para o mês, né? Olhem para o mês seguinte. A gente está hoje dia 21 ou 22? 21, né? A gente está em 21 de agosto. Esse é um período que a gente tem 9 dias até o próximo mês. É o período perfeito para você sentar e planejar setembro. Olhar lá na frente. Porque isso é que eu quero que vocês criem consciência. Eu não posso deixar para pensar no post do dia, nas ações do dia. Eu preciso usar isso aqui como uma ferramenta, realmente, a ferramenta poderosa que ela é para atrair clientes e vender, de forma mais estratégica. Então, nesse período é o período ideal para eu olhar para o próximo mês, para o mês de setembro, e eu escolher, porque é uma escolha, eu escolho o que eu vou dar foco para vender em setembro. Qual é o serviço, quais são os produtos que eu vou vender em setembro? A minha oferta na semana 1 vai ficar pautada dentro do quê? De qual serviço que eu tenho? Essa oferta eu vou fazer na semana 1 e na semana 2? Ou eu tenho 4 serviços que eu vou trabalhar ao longo de setembro, 1 por semana? Então eu preciso escolher, a primeira coisa que eu preciso escolher é o que eu vou vender naquele período. E eu preciso olhar e entender, dentro daquele período vai ser uma semana, 10 dias, 15 dias, ou o mês todo de setembro eu vou dar foco naquela venda? Essa é a primeira pergunta que vocês precisam se fazer.
Eu tenho uma mentoria, eu tenho uma consultoria, eu tenho vários produtos de beleza, eu tenho várias peças de roupa, né? Então, eventos aqui, CCO, 360 eventos. O que eu vou divulgar? Vamos supor que, eu não sei exatamente com o que o CCO trabalha, mas vamos supor que ele trabalha com planejamento de eventos, com locação de espaço. Então, o que ele vai dar foco naquele período? O que ele vai vender? Como que eu escolho o que eu vou dar foco no que eu vou vender? Eu preciso olhar o que é mais propenso para o mercado comprar naquele determinado período. E eu também posso olhar o que o mercado é mais propenso a comprar no início do mês e no final do mês. Eu normalmente, quando eu vou planejar as minhas ações, o que eu faço? Eu coloco as ofertas da comunidade mais para o início do mês, na primeira quinzena, que é quando vira cartão, porque ele é um produto mais caro. E eu coloco as ofertas do ChatGPT mais para o final do mês, porque é um produto mais acessível que eu tenho para vender. Então eu posso separar em 15. Ou não, teve meses que eu escolhi um mês inteiro trabalhar com foco na comunidade, vendendo a comunidade Marketing Pro. Então a primeira decisão, a primeira coisa que você tem que ter clareza é o que eu quero priorizar a venda, o que eu quero dar foco. Por que isso é fundamental? Porque se o Instagram é uma ferramenta de comunicação e vendas com o cliente, e eu decidi que eu vou dar foco na venda daquele serviço naquele período, os meus conteúdos precisam girar em torno daquele serviço. Tanto as minhas ofertas como os meus conteúdos de relacionamento. Então, se eu vou fazer uma live, se eu vou fazer uma sequência de story, se eu vou fazer um post de relacionamento que é para conquistar a confiança, eu preciso fazer aquele post pautado naquele produto ou naquele serviço que eu vou oferecer naquele período. Porque eu preciso demonstrar como aquilo funciona, as vantagens daquilo, eu preciso trazer cases, eu preciso trazer exemplos de etapas do processo que ocorrem lá dentro. Então, o meu conteúdo, ele tá sempre derivando a partir daquilo que eu quero vender. E sempre alinhado ao meu público. Então, para eu ser intencional, eu preciso fazer o quê? Eu preciso definir a minha estratégia precisa respeitar as etapas de vendas, de atrair, conquistar a confiança e vender. E os meus posts, ou os meus stories, ou as minhas lives, precisam ser feitas olhando para um desses 3 objetivos. Eu vou fazer esse post para quê? E eu preciso fazer esses posts olhando para aquilo que eu estou vendendo no período. E aí, ao longo de uma semana, vamos olhar para uma semana que fica mais simples, tá? Mais fácil de eu entender. Estou planejando a minha primeira semana de setembro, ok? Na minha primeira semana de setembro, eu decidi vender o meu curso de ChatGPT. Isso é o que eu decidi vender na minha primeira semana de setembro. Dentro da minha semana, eu sempre falo para vocês que vocês podem trabalhar só com 3 posts na semana. 2 ou 3. O ideal é 3 e no mínimo 2, ok? Dentro lá da minha primeira semana de setembro, na minha estratégia, eu tenho o meu post de formação de público, eu tenho o meu post de oferta, eu tenho o meu post de relacionamento. Eu trabalho com 3 posts. E eu tenho o que lá na minha primeira semana dentro da minha estratégia? Eu tenho a minha live de quarta-feira. Se o meu objetivo lá na minha primeira semana de setembro é vender o curso do ChatGPT, o que eu vou fazer? A minha live vai ser sobre um tema que eu consiga encaixar a oferta do curso do ChatGPT no final. O meu post de relacionamento vai ser sobre um problema, ou vai ser sobre uma dúvida, ou vai ser sobre um desejo, ou vai ser sobre um passo a passo que o meu curso do ChatGPT ajuda a resolver. O meu post de oferta
Vai ser uma oferta direta ou indireta do curso do ChatGPT. Então, eu tô fazendo aquele post com aquela intencionalidade. Eu tô fazendo aquela live com aquela intencionalidade. Aquele post de relacionamento não tá ali aleatório. Ele tá para quê? Para reforçar a oferta. Seja a oferta vindo antes ou a oferta vindo depois. Se eu for fazer as minhas sequências de story, eu vou trabalhar aqui como eu trabalho com a live, eu faço muito menos stories. Mas eu vou colocar 3 sequências de stories naquela semana. Quais vão ser os conteúdos dos meus stories? Sobre o que vai ser a caixinha que eu vou abrir naquela semana, se eu abrir caixinha de pergunta. Qual vai ser a mini aula que eu vou dar nos stories se eu escolher dar uma mini aula? Qual vai ser o case que eu vou contar nos stories se eu escolher contar um case? Vai ser relacionado ao curso do ChatGPT que eu vou vender. Daí você pode estar perguntando, e o post de atração? Você vai fazer focado no ChatGPT também? O post de atração, ele tem uma exceção. Uma exceção. Eu posso fazer ele linkado ao produto que eu vou vender. Eu posso fazer. Mas o post de atração, ele tem mais liberdade. Por quê? Ele sempre tem que estar olhando para o cliente. O post de atração tem que estar olhando para os principais interesses do cliente. Sempre. Então, normalmente, quando eu vou planejar a minha semana, como é que eu faço? O meu post de atração, que está presente toda semana, eu olho para o histórico dos posts que eu já fiz e dos assuntos que melhor funcionaram para atrair público novo para o meu perfil. Elisa, eu tô começando agora, eu nunca trabalhei com essa intencionalidade de post de atração, eu não tenho nem ideia de qual vai funcionar melhor. Se você nunca trabalhou com post de atração, você vai olhar lá para o mapeamento do teu cliente. Quando você fez o mapeamento dos principais problemas que você resolvia ou dos principais desejos que você ajudava ele a conquistar. Então, o teu post de atração vai ser feito pautado primeiro no interesse do cliente. Como eu já venho fazendo essa estratégia há praticamente 1 ano, de fazer o post de atração e de impulsionar, eu já tenho histórico. Então, eu parto do meu histórico. Se você não tem histórico, você vai fazer o que eu fiz lá no início. Você vai olhar para os interesses do teu cliente, você vai escolher lá o que você considera hoje mais forte, e vai fazer o primeiro post de atração. O segundo post de atração lá na outra semana, você vai fazer em cima de um outro desejo ou de um outro problema. E aí o meu post de relacionamento, eu vou pegar uma das ações relacionadas ao curso que eu quero ofertar. Elisa, eu não oferto curso. Para ti é mais simples, para ti é mais fácil. Eu trabalho com... Eu gosto de ir para produto, porque todo mundo acha que produto é mais difícil, né? Eu trabalho, vou pegar um exemplo de alguém que estava na live passada, que me falou que trabalhava com produtos de beleza, né? Então trabalhava com maquiagem, acho que era principalmente, vamos pegar maquiagem, vamos ser mais específico. Eu poderia pegar maquiagem e eu poderia pegar produtos de tratamento de pele, né? Ou vamos fugir um pouco da maquiagem, vamos pegar alguém que trabalha na linha de beleza, mas trabalha vendendo protetor, creme para o rosto, ácido, vitamina C, essas coisas todas, tá? Essa pessoa, vamos supor que ela tenha um estoque. Ela pode olhar para o estoque dela e entender assim, poxa, isso aqui tá num volume maior. Esse produto aqui tá mais antigo, tá mais parado, não tá saindo. Esse pode ser um olhar. Eu não trabalho com estoque, eu faço os pedidos, né? Tem muita gente que trabalha com Natura, eu faço os pedidos. Você pode olhar e de repente vai ter uma promoção naquele período, que você pode ter vantagens para comprar uma maior quantidade pagando menos daquele produto. Então você pode olhar o que você tem em estoque, pode olhar para aquele período. Ou você pode olhar também para o mercado, vamos supor assim, tá no auge do verão. Ou tá no auge do inverno.
o que funciona melhor, o que vende melhor naquele período. E aí eu escolho que eu vou trabalhar com vitamina C. Eu tenho um estoque aqui e nessa semana eu vou dar foco em vitamina C. O meu post de atração, ele não precisa ser necessariamente da vitamina C. Ele pode ser lá mais genérico, pautado na forma correta de fazer um skincare diário, ou na forma correta de fazer um skincare noturno, ou os benefícios da hidratação para a pele do rosto. Ele pode ser genérico, tá? E eu vou deixar o meu post de atração genérico. Agora, o meu post de relacionamento, o que eu posso falar no meu post de relacionamento? Eu posso falar sobre a maneira correta de escolher o protetor solar para você, ou o protetor ideal para cada tipo de pele. Eu tô fazendo um conteúdo de relacionamento pautado na oferta que eu tô fazendo naquele período. E eu venho com o meu post de oferta do protetor. E a oferta não quer dizer desconto. A oferta é ofertar, é apresentar. Então, em vez de eu ter lá a semana toda post de trocentos produtos, eu posso ir lá e apresentar o meu protetor, que tem tais e tais e tais e tais características, tais e tais e tais benefícios, que é ideal para pele XYZ. Ou eu tenho lá um kit de protetor, eu trabalho com protetores para vários tipos de pele. Eu vou lá e vou apresentar aqueles protetores todos. Então eu vou falar no post de relacionamento do protetor e eu vou fazer a oferta do protetor. Os meus stories daquela semana, eles servem para quê? Eles servem para conquistar a confiança no meu produto, no meu protetor. Então eu vou fazer story apresentando cada um deles. Se eu trabalho com caixinha, eu vou abrir caixinha para tirar as dúvidas de qual é o protetor ideal para sua pele. Eu poderia abrir uma caixinha do tipo: me conte como é a sua pele e eu te indico qual é o protetor ideal. Ou qual a sua dúvida na hora de escolher o protetor ideal. Eu posso trazer antes e depois de clientes que passaram a usar protetor. Eu posso trazer cases de pessoas que usam ou não usam protetor. Então eu posso falar sobre isso dentro daquela caixinha. Se eu for fazer a oferta do meu protetor por 10 dias, por 2 semanas, eu vou ter 2 posts de relacionamento do meu protetor. Eu vou ter 2 posts de oferta dos meus protetores. Eu vou trabalhar por 2 semanas focado em protetor. Só que, então eu tenho que ter, eu já respondo as dúvidas de vocês, tá? Podem colocar aqui que eu já vou responder. Então, eu preciso ter o quê? Vamos lá. Uma estratégia. Qual é a minha rotina? Qual é a estratégia que eu tô sempre rodando? Eu preciso ter, dentro da minha estratégia, as 3 etapas de um processo de vendas. Porque isso não é marketing digital, isso é estratégia de vendas. Eu tenho que ter as 3 etapas. Quando eu for criar os meus conteúdos, eu preciso criar os meus conteúdos para cada uma dessas etapas. Atrair, relacionar e vender. E para eu conseguir criar bons conteúdos que gerem esse efeito, eu preciso ter o meu cliente mapeado com os problemas, dúvidas e vontades, do PDV do meu cliente mapeado. E eu tenho que ter definido qual é o produto que eu vou vender. E aí, antes de eu sair apresentando esse produto, é importante que eu tenha uma apresentação dele estruturada, com os detalhes. A Estela perguntou, seria um assunto por semana? Estela, a gente poderia resumir nessa lógica de um assunto por semana. O ponto principal não precisa ser necessariamente por semana, tá? Porque ele pode durar 10 dias, 15 dias, ou se você escolher, ele pode durar um mês. O ponto é que parte daquilo que você quer vender. Pelo que eu entendi, você trabalha com massagem, é isso? Acho que é, né? Estela...
Acredito que seja massagem. Vamos supor que você tenha vários tipos de massagem, tá? Você pode, por exemplo, é muito provável que hoje você fale ou de todas as massagens que você tem, ou que você fale de maneira genérica. Terapias manuais, tava no caminho, tava tentando entender ali pelo teu nome o que poderia ser. Dentro dessas terapias manuais, provavelmente você deve ter algumas técnicas ou alguns programas. Ou daí você vai dizer assim, não, eu só tenho uma. Mas eu vou dar um exemplo como se a Estela tivesse várias técnicas e vários programas. Depois eu vou dar um exemplo como se a Estela tivesse uma única técnica, tá? Para vocês entenderem a lógica. Então vamos lá, a Estela tem 3 técnicas que ela usa nas terapias manuais dela. Se a Estela só falar sobre terapias manuais de maneira geral, ela vai ficar extremamente genérica. A Estela pode escolher trabalhar 10 dias, 15 dias, uma semana com uma das terapias. Então, na oferta dela, e a Estela não trabalha com desconto, tá? Vamos partir do pressuposto que a Estela não trabalha com desconto. E a Estela tem 3 terapias. Como a Estela organizaria a rotina dela para ser intencional? A Estela ia escolher qual terapia ela ia dar foco naquela semana. Ela ia fazer um post de oferta apresentando como funciona a terapia XPTO. E aí ela ia explicar quais são as etapas, quais são as técnicas utilizadas, quais são os ganhos, quantas sessões. E no final, a Estela vai colocar que ela está com a agenda aberta ou que ela tem espaço para somente 3 clientes para a próxima semana. Então, essa é a oferta. Dentro do conteúdo de relacionamento, ela poderia fazer, por exemplo, falando de uma técnica que tenha dentro dessa terapia. Ou ela poderia pegar um problema que essa terapia resolve. Então, vamos supor, se você é ansioso, tá? Eu tô chutando porque eu não conheço o trabalho da Estela em profundidade. Mas ela poderia ensinar assim, 2 ações para reduzir a ansiedade no dia a dia. Ou uma técnica simples para reduzir a ansiedade. E ela poderia ensinar, explicar, repassar essa técnica que ela trabalha dentro da terapia. Então, a ação de relacionamento está relacionada com a oferta. Um outro tipo de ação de relacionamento que a Estela poderia fazer, poderia ser um case. Ela poderia dizer assim, como a minha cliente que é uma executiva de tantos anos, ela não precisa falar o nome da cliente, nem botar foto, nem expor, ela pode falar do perfil. Conseguiu controlar a ansiedade em apenas 10 dias. Ou passou a dormir melhor em apenas X tempo. Aí ela conta qual era o problema que a pessoa tinha, quais foram as técnicas e as práticas aplicadas. E ela tá fazendo o quê? Abordando a oferta que ela vai fazer. Agora, vamos supor que a Estela trabalhe só com uma terapia, tá? Ela tem uma terapia, só uma. Ela pode estar pensando agora, como que eu vou trabalhar com essas ofertas que a Eli está falando se eu tenho só uma terapia? Só que se a Estela tem só uma terapia, é muito provável que essa terapia da Estela resolva alguns problemas do cliente. Então, vamos supor que essa terapia da Estela resolva 4 problemas principais. 4 problemas principais, ok? A Estela, como ela tem um único serviço, ela vai trabalhar uma semana mais pautado, conversando mais com as pessoas que têm o problema 1. E ela pode trabalhar esse problema 1 somente naquela semana, ou por 15 dias, ou o mês inteiro.
Então ela pode separar os conteúdos de relacionamento e o gancho da oferta dela pautado pelo problema que o cliente tem. E ela vai estar sendo intencional, porque ela tem um foco em vender aquele produto, em vender aquele serviço, e ela está executando cada um dos posts tendo o entendimento claro de qual é o objetivo dela com aquele post. Isso é ser intencional. Então não adianta só eu definir o serviço para saber qual é a oferta que eu vou fazer. Não adianta só eu criar uma big promoção se eu não tenho o circuito inteiro rodando. Só que o que é fundamental nessa questão toda? Que ela tenha a ação de atração de novos clientes. Porque nenhuma das 3 etapas pode ser negligenciada. Nenhuma das 3 etapas pode ser pulada. Porque senão o teu Instagram não vai funcionar para vender. Ficou claro? Estela, me diga aí se ficou claro. A Marisa Skin. Como prospectar futuros clientes para o protocolo estéticos que cuidam de dentro para fora? Ó, Marisa, se tu tivesse da comunidade comigo, a primeira coisa que eu ia falar é: vamos dar um nome para esse protocolo estético que cuida de dentro para fora? Porque é isso, assim, né? Protocolos estéticos que cuidam de dentro para fora é muito técnico. É difícil de entender. A pessoa precisa parar e pensar, né? Então, o primeiro ponto que eu sugiro que você faça, Marisa, eu já vou te explicar como prospectar clientes, tá? Mas o primeiro ponto que eu sugiro que você faça é que você monte uma apresentação desse protocolo. Uma apresentação vendedora, para que você faça o exercício de deixar isso mais atrativo para mim, mais claro para mim, ok? E dentro do teu Instagram, você tem uma missão que é explicar como funciona, explicar por que o teu protocolo estético é melhor do que eu ir ali fazer uma aplicação de colágeno, fazer um microagulhamento. Então você tem um contraponto, digamos, com a estética superficial, só com a estética externa. Então você precisa criar essa tua narrativa dentro da apresentação do teu serviço. Agora, a prospecção de futuros clientes, ela acontece de 2 formas principais, tá? 2 formas principais. Forma número 1, eu preciso ter o Google Meu Negócio bem implementadinho, bonitinho, para que as pessoas me encontrem quando estiverem procurando por aquilo que eu vendo. Então, ter o Google Meu Negócio, inclusive foi o aulão que eu dei na última segunda no YouTube. Ter o Google Meu Negócio bem estruturado é uma forma das pessoas que já procuram por aquilo que você oferece te encontrarem. Essa é a ação número 1. A ação número 2, a gente faz aqui no Instagram. Que é o quê? Que é eu criar conteúdos de atração de cliente. Esse conteúdo de atração de cliente, ele pode ser um Reels, um post simples ou um post em carrossel. Mas ele obrigatoriamente precisa conversar sobre um interesse do teu cliente, seja o interesse de tirar uma dúvida, seja o interesse de resolver um problema, seja o interesse de conquistar um desejo. Esses são os posts de atração. Eu não tô falando sobre mim, eu tô falando sobre o meu cliente, sobre situações que ele se encontra, que o meu serviço se encaixa na vida dele. E eu apresento o meu serviço, ou apresento a minha técnica, ou eu apresento uma nova perspectiva para resolver aquilo, para conquistar aquilo. E eu convido ele para me seguir. Ok? E eu convido ele para me seguir. Esse post, ele é muito importante que ele seja impulsionado. Como que eu impulsiono? Clicando naquele botãozinho azul, botando dinheiro,
para que o Insta leve ele para mais pessoas. Por quê? A gente depender do orgânico, que é aquilo que a gente só posta e não faz mais nada, depender dessa questão orgânica, exige que você crie muito mais conteúdos. É muito mais demorado. E quando você começa a fazer um investimento de R$50 por mês, de R$100 por mês, com um conteúdo correto, você começa a atrair seguidores. E aí as pessoas vão chegando no teu perfil, você vai fazer o que eu falei para a Estela. Você vai fazer as ações de relacionamento e você vai fazer as ofertas. Então, hoje, para atrair clientes, a minha recomendação é o que eu faço no meu perfil, é o que eu faço no perfil de todos os meus clientes, é implementar uma estratégia de formação de público constante. Então, uma vez por semana eu tenho um post pensado para aquilo. E esse post sempre é impulsionado. Seja com R$10 por dia, seja com 20, com 30, com 40. Como que a gente começa? Um post, investimento mínimo, 7 dias. Foi bom? Não foi bom? Foi bom? Ele continua. Continuou bom? Eu aumento o investimento. E ao mesmo tempo eu tô criando outros para ir testando em paralelo. Então, implementar a estratégia de formação de público é essencial, tá? Essencial. Deixa eu ver. Estela, claríssimo. Meu Instagram empacou. Estou errando no foco do problema, que é tratar o físico e o emocional. Tá vendo? Tratar o físico e o emocional é vago. Porque, pensa comigo, as pessoas elas não acordam pensando assim, ai meu Deus, eu preciso cuidar do meu emocional. Ai, eu preciso cuidar, né, do meu físico. As pessoas acordam pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver o problema XPTO? Eu não aguento mais ficar dormindo mal. Eu não aguento mais ter ataque de ansiedade. Eu não aguento mais me irritar com facilidade. Eu não aguento mais perder a paciência com os meus colegas de trabalho. Entende? Eu preciso mudar esse meu jeito agressivo. Eu preciso parar de sofrer por antecipação. Eu preciso parar de me preocupar com todo mundo. Então, a gente precisa sempre olhar e entender a rotina do cliente. Sabe? Eu preciso, sei lá, tu colocou aqui, ó, quero trabalhar com mulheres, principalmente aquelas que precisam de um momento dela. Um ambiente para ela se encontrar com ela. O que será que a tua cliente fala em relação a isso? Ela tá falando o quê? Eu preciso tirar um tempo para cuidar de mim, para fazer as coisas que eu gosto, para descansar. Eu tô vivendo só no piloto automático. Eu nem tô vendo os dias passar, né? Eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. O que a tua cliente fala em relação a isso? Tu entende? Porque assim, ela não tá necessariamente pensando conscientemente, eu preciso achar um ambiente para eu me encontrar comigo mesma. Ela pode talvez estar pensando assim, cara, eu preciso traçar novos objetivos, eu preciso encontrar alguma coisa que resgate a minha vontade de viver, que reacenda o meu tesão pela vida. Entende? É esse olhar. A gente tem que mudar a perspectiva. Não é o que eu te ajudo a fazer e nem como eu te ajudo a fazer. É o que você está procurando primeiro. E depois eu explico qual é o caminho para você chegar lá. Esses são os posts de atração. Mas vocês conseguem entender que assim, Yugo Tanoshi, me mandou um direct. Depois da live eu vou responder os meus directs. Eu tô com alguns atrasadinhos ali para resolver mesmo. Início da semana, gente, até quarta aqui é pauleira, então tem alguns atrasados. Então assim, pensem aqui comigo, tá? A gente tá falando sobre ser mais intencional para ficar menos perdido nas ações de marketing, para que a gente possa ter mais resultado. Então,
Primeiro ponto, qual a estratégia que eu vou usar? Essa estratégia, o que eu vou fazer dentro dela para atrair clientes, para conquistar a confiança e para vender? Quais são as ações? Quando eu vou criar cada post, eu tenho que olhar para ver onde eles se encaixam aqui. Aí eu vou olhar para o planejamento mais operacional. O que eu quero vender nesse período? Qual vai ser minha oferta nesse período? Aí eu vou cruzar o meu serviço dentro dos meus posts intencionais. Só que para eu conseguir fazer bons posts, eu preciso ter a base do marketing bem construída. E a base do marketing bem construída tem a ver com o que eu falei para a Estela. Qual é o primeiro pilar da base do marketing muito bem construída? O primeiro pilar é eu ter esse entendimento de onde eu me encaixo na vida do meu cliente. Quais são os problemas que eu resolvo, as dúvidas que ele tem em relação a isso e as vontades que eu ajudo ele a conquistar. O segundo pilar é o que eu falei para nossa amiga, cadê que eu esqueci o nome? Gente, eu sou ruim de nome. Para Marisa. O segundo pilar da base do marketing tem a ver com o que eu falei para Marisa, que é a boa apresentação do meu serviço. Eu tenho que ter o meu serviço apresentado de uma forma clara para o cliente, clara de como funciona e alinhada aos pontos que eu levantei. Se eu não tenho a base aqui, que é o mapeamento do meu cliente, o mapeamento do PDV do meu cliente e a apresentação clara e vendedora na linguagem desses interesses do cliente, na hora que eu for montar os meus posts, seja de oferta, seja de relacionamento ou seja de atração, eles não vão ficar bons. Por quê? Porque eu não tenho o principal, o recheio deles. Porque o recheio vem desses dois itens aqui. Sem esses dois itens, você não consegue fazer o recheio. E aí, e muitas vezes você vai fazer e não vai fazer de maneira intencional. Vocês entendem como tudo tá costuradinho? Como tudo tem que estar alinhado? E aí eu pergunto para vocês. Hoje, vocês têm esses dois itens bem estruturados? Bem montados? Vocês têm clareza da estratégia? Vocês sabem como fazer um post de atração, um post de relacionamento e um post de oferta? Vocês estão fazendo dessa forma? Entendido, Estela? Estão ou não estão? Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para a consultoria mais complexa do mundo. Isso vale para o serviço mais simples do mundo. Tudo que diz, tudo relacionado a vendas, pode ser venda de batom, tem que estar cumprindo essas 3 etapas. Eu tenho que ter uma apresentação clara do meu batom. Dona Lu Cortez não está fazendo, né? Eu vou puxar a sua orelha, Dona Lu Cortez. Vou puxar a sua orelha, que a senhora não está fazendo. E a coisa, minha gente, assim, ela dá um trabalho pra gente fazer a estruturação. Mas é fundamental fazer essa estruturação. Só que eu criei uma forma mais simples de vocês organizarem os 2 pilares de vocês, que é usando o ChatGPT como apoio. O ChatGPT, ele monta uma apresentação do nosso serviço lindamente, maravilhosamente bem. Ele ajuda a escrever a narrativa de posicionamento lindamente. Ele ajuda a escrever os posts na estrutura corretinha. E ele ajuda a mapear todos esses pontos que eu falei dos clientes. Então, assim, vamos pegar o exemplo da Estela. A Estela colocando lá o que ela faz e colocando quem é o público que ela quer, o ChatGPT traz para ela quais são os principais problemas, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm, quais são as frases que as pessoas falam relacionado ao serviço dela, traz quais são os principais mitos que as pessoas têm. Então ele te dá uma relação detalhadíssima, detalhadíssima.
para que você nunca mais fique sem saber o que postar. Para que você nunca mais poste coisas que não tenham a ver com o teu universo. E aí, no momento que você faz esse mapeamento do público, você entra com os comandos, ele monta a apresentação super vendedora daquilo que tu vende. E aí você pega essa apresentação daquilo que você vende, você entra com os comandos, ele escreve a tua sequência de stories de oferta. Ele escreve os teus posts de oferta, direta e indireta. Ele vai pegar ali os pontos do teu cliente e ele vai escrever os teus posts de atração, os teus roteiros de reels. E a Estela colocou, eu não consigo ser específica com o chat. O que acontece com o ChatGPT? O ChatGPT, ele precisa ser treinado. Ele precisa funcionar como um robô, um assistente de marketing. Só que para ele funcionar como um assistente de marketing, a gente precisa dar os comandos certos. Por quê? Com os comandos certos, ele vira o assistente de marketing especialista em escrever posts ou especialista em escrever sequências de story. E com as informações certas, ele vira o especialista em escrever story para você. Ele acaba funcionando, às vezes, muito melhor do que um social media. Porque ele tem acesso a muitas informações do mercado. E assim como a Estela não consegue ser específica com o ChatGPT, muita gente não consegue ser específica com o ChatGPT. E é por isso que eu criei um programa, que ele é um curso, só que ele não é um curso para estudar, ele é um curso para assistir uma aula curta, para entender a lógica, abrir o PDF que eu entrego junto, prontinho, copiar o PDF, colar no ChatGPT e fazer os ajustes dos campos que eu indico e da forma que eu indico. Então, essa dificuldade que a Estela tem em ser específica, dentro desse treinamento, você perde ela. Só que não é um treinamento com aulas teóricas, barari, barará, barará. Não, é um treinamento direto ao ponto. A grande entrega dele tá no script pronto para você ter o teu assistente personalizado. E as aulas que acompanham é para você entender o que você precisa ajustar. Como você coloca as suas informações para que ele vire o teu assistente. Então pensa comigo, tu poder sentar 30 minutos e em 30 minutos você ter todo o mapeamento do teu cliente. Todas as informações. Depois, uma vez por semana, você vai lá configurar o assistente que vai escrever os teus stories, o assistente que vai escrever os teus posts, e depois da primeira configuração, que é um pouco mais demoradinha, depois da primeira configuração, você só vai mudando os temas. Você configura uma vez. E depois você só vai mudando os temas e aquilo ali está configurado para ser o melhor funcionário que você poderia ter para escrever os seus posts. E tudo isso, minha gente, por um valor assim que eu considero simbólico pela entrega que ele dá. Porque lá tem roteiro para vídeo no YouTube, tem roteiro para live, para mensagem de WhatsApp. Mas pensa comigo, mapeamento do teu cliente, posts, aí tem comando para posts em carrossel, posts simples, posts de oferta, posts de atração, posts de relacionamento. Tudo o que vocês precisam. Tudo. Eu costumo falar, o nome do curso, inclusive, é Minha Equipe de Marketing Digital. Porque tem lá o script para configurar todos os assistentes. E hoje o valor dele é 12 vezes de R$19,90. Ou R$199 em pagamento único. Vocês têm acesso por um ano. Mas vocês podem baixar todos os roteiros são de vocês. É dentro do ChatGPT gratuito, então não precisa contratar ferramenta, não precisa nada disso. E ao longo desse um ano, conforme for tendo atualizações, vocês vão recebendo todas as atualizações. Para vocês conhecerem os detalhes, para tirar dúvidas, é só digitar máquina aqui nos comentários, que eu envio todos os detalhes desse programa para vocês. Para que vocês possam parar de perder tempo tentando criar os posts, tenham posts melhores, mais bem construídos, na estrutura correta,
tenham uma boa apresentação do serviço de vocês numa estrutura vendedora e tenham principalmente um mapeamento do cliente de vocês, né? Para que vocês venham conversar com eles em cima dos interesses. Então, fica o convite para que vocês conheçam esse programa. Quem está vendo o replay dessa live no YouTube, o link está aqui embaixo para você clicar e conferir os detalhes. Tá? E qualquer dúvida, depois vocês podem me pedir também no direct, que eu respondo vocês. Agora me contem, ficou claro aqui como ser intencional e a importância disso? Entenderam? Sim ou não? O mais importante de tudo é que vocês comecem a ser intencional. Vocês vão perceber os ganhos que vocês vão ter em termos de resultado e redução de esforço. Vocês vão começar a ter mais entendimento, porque se eu não sou intencional na hora de criar um conteúdo, eu não vou ser intencional na hora de avaliar. Como é que eu vou saber o que funcionou e o que não funcionou? Se eu não sei por que eu fiz aquele post. Ai, meu Instagram não tá funcionando. O que não tá funcionando? Tu não tá atraindo cliente, ou tu não tá conseguindo engajar, ou tu não tá conseguindo vender. Eu preciso ser intencional na hora de criar para conseguir avaliar o resultado. Maria, se não apareceu no direct, me manda um oi depois. Estela, é só digitar máquina aqui nos comentários. E se não aparecer para vocês o link lá no direct, me mandem um oi depois lá no direct, que daí eu encaminho o link para vocês, ok? Marisa, sim, você explica muito bem. Obrigada, Marisa, obrigada. Fico feliz que vocês tenham gostado. Principalmente, convido vocês a organizarem tudo isso, tá? É extremamente importante. No mais, espero vocês segunda-feira. Segunda-feira tem aulão no YouTube, 17 horas. Se organizem, participem. Lá eu tô rodando o curso Marketing Digital Descomplicado. A cada segunda-feira eu ensino uma etapa do processo de marketing. E às quartas-feiras eu venho aqui falar sobre ações, estratégias, organização, rotina e principalmente conversar com vocês, tirar as dúvidas. Ok, minha gente? Um beijo. Um ótimo restinho de semana para todo mundo e espero vocês segunda-feira no aulão e liberem o acesso a esse treinamento. Vai mudar a forma de vocês criarem conteúdo sem sombra de dúvidas. Beijos!